Boa noite a todos. Vamos fazer a prece, né, inicial. Eu vou pedir para que todos possam fechar os seus olhos materiais, elevar os nossos pensamentos, todos juntos, em uma única força e uma única união, e pedir a presença de nossos mentores pessoais, pedir a presença dos mentores responsáveis pelo Evangelho desta noite, e elevemos nossos pensamentos até o Mestre Jesus, pedindo humildemente: Mestre, ilumine nossos caminhos, dai-nos forças para que possamos resistir ao mal, dai-nos a luz para que possamos compreender o Teu Evangelho desta noite, com muita observância, com muita atenção, e faça a oração que nos deixastes há mais de 2000 anos atrás, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não deixeis cair em tentações da vida, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Graças a Deus e graças a Ti, Mestre Jesus. Boa noite. Hoje eu escolhi o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, e eu sempre reitero aquilo que eu falo em relação, cada orador tem a sua estratégia, e eu vejo uma oportunidade muito grande, pessoal, particular, dessa escolha livre de temas, porque eu sempre vou em busca daquilo que eu acho que eu estou mais assim, precisando de algum suporte, um entendimento melhor, e tem me ajudado realmente muito na minha vida nessa época de pandemia. As aflições, né, se formos pensar em termos globais do mundo, né, nessa época da pandemia, ela é uma geradora de inseguranças e medos que nós estamos enfrentando. Mas também, somado a isso, nós temos os nossos infortúnios ocultos, né? As nossas dores pessoais, particulares, que muitas vezes não dividimos, que ficamos quietos, que é uma somatória das nossas inseguranças com as nossas dores. Então, eu pensei, né, em fazer essas aflições um modelo, um roteiro, que talvez pudesse ajudar a todos que estão me escutando, porque foi muito útil para mim, né? Me ajudou muito nesse processo que eu passei recentemente, de amarguras, aflições, né, assim, de, não digo revolta, mas assim de estar inconformado com as coisas. E realmente, quando você estuda o Evangelho, é a luz que te dá, né, a clareza, a sua consciência de falar, não, é esse caminho que tem que ser feito, é essa estrada que você tem que percorrer, é isso que você tem que modificar. Então, ele te dá um norte, né? Te dá uma direção. Né? Qualquer capítulo que você estude, você tem esse norte. Então, quando você estuda a aflição, a sua definição, é a condição de quem está aflito. Então, você está num processo de aflição que pode ser curto, né, de um dia para outro, algum período curto. Você pode ter uma aflição que se estende por meses, anos ou até uma vida inteira. Então, essa aflição, ela se expressa como sentimento da alma em várias formas, em várias faces, né? Então, só para a gente ter a noção, a aflição ela pode ser um tormento, um sofrimento, uma dor profunda, uma tristeza ocasionada por qualquer situação da sua vida, de reveses, excessos de preocupação, inseguranças, ansiedade, angústias, melancolia e desânimo. Então vejam como, né, o sentimento da alma pode se expressar e tudo isso é tradução de aflição. Mas não é só na alma que ela reflete no nosso corpo físico também. Então, você pode ter sintomas clínicos, físicos, orgânicos, como dor no peito, você pode ter distúrbios gastrointestinais, diarreia, vômito, dificuldade para respirar, né? Uma indisposição,
pode ter sintomas de depressões, de depressão. E dependendo do grau da depressão, o ser humano caminha, né, numa estrada, às vezes até do suicídio, né? E não é incomum isso. Quantas histórias, né? Quantos noticiários que a gente tem, pessoas conhecidas, ou que você tem conhecimento, que se suicidaram, ou que entraram no caminho da loucura. E eu vou contar uma história particular em relação, por exemplo, à dor na garganta, um entalo, um bolo na garganta, que é uma queixa muito comum que eu tenho no consultório. Então, quando o paciente ele entra e fala, doutor, eu vim avaliar que eu estou com esse problema na garganta, normalmente a gente tira uma historinha, existem, só para que vocês tenham uma noção, eu gosto de falar isso, porque é interessante, né, vocês terem noção disso. Esse bolo na garganta, existem 3 patologias que podem dar isso. Uma é a doença do refluxo, por isso que eles me procuram para fazer endoscopia. Mas você pode ter problemas de tireoide ou problemas da coluna cervical, que irradia para o pescoço e você tem essa sensação. Quando você exclui essas 3 patologias, existe uma que se chama globus faríngeo, que tem um componente emocional associado. Então, veja a repercussão da ansiedade, da aflição, somatizando no corpo. E quando você pergunta, eu sempre tento fazer essa relação. Quando começou esse sintoma da garganta, tem alguma relação particular com alguma situação da sua vida? E aí eu acho a beleza da medicina essa vivência, né, do que os pacientes falam, né, das dores. Gente, vocês não imaginam o que eu escuto no consultório. Sempre desses pacientes, a grande maioria, tem perdas de familiares recentes, tem problemas, reveses, dificuldades, doenças oncológicas, e que existe uma nítida relação, pela experiência de tanto tempo de trabalho, só do comportamento como o paciente entra na sala, ou muito quieto, ou muito sorridente, você consegue perceber que existe um componente, porque o exame lhe dá medo, então você tem que filtrar isso e entender que talvez seja muito mais do que isso. E, frente a essa situação, vejam, o que pode ser feito ou dito para um paciente, né, numa situação de perda, de aflição. Eu não posso fazer uma oratória de meia hora dizendo, olha, as causas atuais das aflições, as anteriores. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu sinto essa labilidade emocional do meu paciente, eu acredito que esse seja o maior exemplo de caridade moral que o médico pode fazer. Porque o paciente ele não quer escutar nada além de você confortar e amparar aquela dor, né? Então, a caridade moral é um exemplo, assim, para mim, belíssimo de você dar um sorriso, de você emprestar o seu ouvido, deixar o paciente ficar falando, né, de você pôr a mão no braço, porque ele está deitado na maca, vai dar tudo certo, né, a senhora não vai sentir nada, né, a vida, vamos tocando. E alguns realmente me agradecem por essa sensação de amparo, né? Então, muitos pacientes vão à busca de uma doença orgânica, mas, na verdade, é uma doença emocional. Nós sabemos disso, né? Então, a medicina e a espiritualidade têm me auxiliado muito no meu trabalho, né? Nesse sentido de confortar, de amparar, né? Só para que vocês saibam, né? Então, todos nós já passamos por aflições. Todos nós podemos estar passando por aflições, ou passaremos por aflições. Então, eu pus um roteiro de 5 mensagens para que a gente possa, talvez, tentar direcionar como podemos amenizar a nossa dor perante uma alteração da nossa vida, do rumo, ou de uma aflição que nos acomete. Então, a primeira mensagem que eu gostaria de dizer é que quando nós temos essa situação em que a aflição chega para nós, nós acabamos tendo um desequilíbrio emocional tentando resolver essa situação. Essa perturbação emocional, às vezes, faz com que nós, mesmo sabedores do Evangelho, nós acabamos, de uma certa forma, ignorando isso, né?
e acabamos por pior, muitas vezes agredindo familiares aos quais são muito caro para nós. Então, que a gente possa, nesse processo, entender que esse desequilíbrio emocional impede com que a gente enxergue com os olhos físicos, né? Porque é um momento nebuloso que eu não consigo enxergar uma solução para aquele problema. Mas se nós olharmos com o olhar da alma, se nós entendermos que nós nunca estamos sós, que nós vamos observar perante a isso, com serenidade e tranquilidade, nós vamos notar presenças das pessoas que gostam de nós. Sejam elas os nossos familiares encarnados, ou seja, do plano espiritual, né? Espíritos afins, familiares, que querem o nosso bem. Então, a primeira mensagem que eu deixo em relação à aflição, que a gente possa ter esta serenidade, esta brandura, e não perder o equilíbrio, e notar a presença das pessoas, dos espíritos, que estão aqui para nos auxiliar. Isso é muito importante, o primeiro passo. Tá? O segundo que eu ponho é que a Terra, a sua condição não é de uma plena felicidade. Nós sabemos disso. Este capítulo vem dizer, a felicidade, Jesus diz, não é deste mundo. Quando ele diz da felicidade, nós estamos nos referindo à nossa felicidade de obter os bens materiais, porque isso chama de certa alegria. Fala dos tesouros espirituais. Então, a Terra não é propícia a isso. Mas isso não quer dizer que nós devamos cruzar os braços e aceitar esta condição. Mas que a gente jamais pode desistir perante as dificuldades, perante a condição, mas que a gente saiba que o planeta predomina o mal, e que a gente tem que descruzar os braços e fazer que sejamos agentes de transformação para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, esse é o segundo passo. A terceira mensagem que eu ponho é que Jesus vem dizer, no mundo tereis aflições, contudo, tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, essa mensagem vem dizer que a gente não pode realmente desanimar, nós temos que continuar, perseverar, e mais para frente, que hoje eu escolhi falar sobre justiça das aflições, causas atuais e anteriores das aflições, para que a gente entenda a dinâmica, né, da lei divina, como funciona, para dar esse suporte, né, para que a gente saia desse desconhecimento e entenda como funciona. A quarta mensagem. Quando somos provados pelas aflições, este é um teste que prova o quanto é a qualidade da sua fé. Interessante isso, né? Eu sou testado, eu sou provado como eu me comporto. Se eu me comporto com desequilíbrio, se eu acho que as coisas não vão dar certo, né, vai afundar tudo, qual é a minha fé? Ela vacila? Eu não consigo depositar, eu não consigo acreditar em Deus? Ou será que minha fé ela é robusta, cujo capítulo vem dizer a fé que transporta montes ou montanhas, que é uma simbologia que Jesus fez, né? Esta fé capaz, né, de você transpor os obstáculos que estão dentro de você mesmo, das suas imperfeições, do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua resistência em querer se transformar, né? Esta é a sua fé robusta, uma fé que é uma virtude que se transforma em um sentimento que pulsa dentro de nós, né? É uma força do querer que faz com que nós alcançamos, né, objetivos maiores. Esta é a fé robusta. E o interessante desse estudo é que quando você vai adquirindo essa fé, ela impulsiona outras virtudes, como a paciência, a resignação. Então, vejam, você vê, tudo está entrelaçado, tudo está, né, como uma teia, né, espiritual. Se eu tenho uma fé robusta, se eu tenho uma fé consistente, que pulsa nesse sentimento, que me dá essa vontade do querer, eu tenho, junto a isso, eu tenho uma paciência,
eu tenho a tolerância, eu tenho a resignação, eu entendo que a Terra é a condição dela é essa, né? Eu entendo que eu não estou só, que eu preciso ter esse olhar espiritual para que as presenças estejam perto de mim, eu preciso estar conectado com Deus. Então, tudo isso leva com que a gente vá caminhando para processos que a gente amenize a nossa dor, o nosso descontrole emocional, né? O nosso amparo e consolo que tanto nós precisamos. O quinto, nesta fé também, eu acredito que você para de perguntar o porquê as coisas acontecem conosco. E eu li uma vez, e eu acho interessante, o porquê acontece comigo? E a interpretação do texto dizia, a partir do momento que você pensa nisso, por que acontece comigo, o seu orgulho, o seu egoísmo é tamanho, porque você dá o direito de dizer que aconteça com o outro. Não pode acontecer comigo, mas pode acontecer com qualquer um de vocês. Tudo bem, tranquilo, né? Então, vejam que é tudo, né, amarrado, tudo entrelaçado. Eu acho isso muito interessante. Então, que nós devemos, dentro dessa fé, a gente confiar mais em Deus, depositar mais em Deus, acreditar mais em Deus. Fazendo a nossa parte sempre, mas as situações é de confiança, de tranquilidade, não de desespero. Quinta mensagem: a vida nos provoca, nos desafia com a finalidade para que a gente possa desenvolver as nossas potencialidades da alma. Tá bem bonito isso, né? Que a gente tenha, né? Você está sendo provocado, instigado para realmente desenvolver as suas potencialidades da alma. E a última mensagem vem dizer que a gente saia do desconhecimento, que a gente entenda que quando você quebra esta barreira da ignorância, com esses estudos que nós fazemos, né, de trocas de experiências pessoais, mas principalmente do Evangelho, nessa tradução, através das oratórias, que a gente vá trocando e entendendo, né, todo o Evangelho de Cristo na sua transformação. Então, essas 5 mensagens, eu acredito, eu usei isso como roteiro pessoal, e eu consegui entender muita coisa, né? Eu consegui entender os meus desesperos inexplicáveis, as tristezas, elas são inerentes à nossa condição do espírito, mas que a gente não pode desanimar, a gente não pode entregar, a gente não pode achar, né, que aquele pensamento que está acontecendo seja uma coisa que possa destruir a gente. Jamais uma aflição foi feita para derrubar o ser humano, muito pelo contrário. A aflição foi feita para que a gente se aproxime mais de Deus. Então, esta é a finalidade, né, dessa transformação, mas desta comunhão, né, desse fortalecimento da fé. Então, agora eu entro propriamente no tema que vem falar sobre a justiça das aflições. E esse é um questionamento, não interrogando a Deus, mas questionando a nós mesmos, né? Uma filosofia, porque nós estudamos que Deus é amor, Deus, ele é misericórdia, bondade, Deus é infinita, Deus é a inteligência suprema, causa de todas as coisas. Que Deus não existe no seu dicionário privilégios ou privilegiados, não existe. Nós sabemos que a sua lei, ela é eterna, imutável e incorruptível. Então, qualquer período da humanidade não tem, vamos acrescentar uma coisinha aqui na lei de Deus. Ela está feita. É muito diferente de uma lei humana, que sempre está mudando, sempre adaptando, né, por diferentes motivos, pessoais ou não, ou adaptando para uma lei melhor, né, mais justa, mas sempre está adaptando. Na lei de Deus não existe isso. Então, se nós temos todas essas características da lei de Deus, por que nós encontramos tantas diferenças, né, que a gente vê na Terra? Qual é a explicação para isso, né? Por que nós encontramos diferenças na distribuição das riquezas? Por que existe o rico e o pobre? Por que existe o saudável e o doente, né?
Por que homens virtuosos, justos, sofrem e homens perversos e malvados prosperam? Né? Por que uma criança de 2 anos, ela desencarna, sendo que ela, nesses 2 anos que ela teve, por exemplo, desde o berço até o desencarne, só foi sofrimento, só foram dores. Aonde existe essa justiça de Deus? E, em 1857, através do Espiritismo, revelado pelas vozes dos Espíritos, vieram dar este amparo e conforto, dizendo que não existe uma explicação se você entender isso como uma única vida, que existem múltiplas existências e que, se Deus é justo, existe causa justa, retratando que as nossas vicissitudes, os nossos sofrimentos, eles são justos. Então, isso vai te dando um amparo, um consolo, né, de você começar a entender um pouco essa dinâmica de Deus. A lei de Deus é amor. Não existe dor na lei de Deus. Existe se você sair fora da lei. Então, quando você sai fora da lei, você tem um processo de dor, que nada mais é do que um sinal, um alerta para você se redirecionar, e se encaixar na lei de Deus. Então, esse é o propósito, é amor. Então, o Espiritismo ele vem trazer essas revelações que consolam, que confortam a gente. E ele vem dizer, né, nas causas, que existem duas causas que são solidárias, mas de uma certa forma distintas. Então, tem as causas atuais das aflições, né? E eu vou ler o trecho que o Evangelho vem dizer: remontando a fonte dos males da terra, muitos são a consequência natural do caráter e atitude daqueles que sofrem. Isso é uma informação importantíssima. O sofrimento tem relação com o caráter e atitude nossa. Esse é o primeiro ponto. Quantos homens caem por sua própria culpa, da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição e vaidade, do seu mau comportamento, por não terem limitado os seus desejos e prazeres na terra, ou outros erros menores, mas que, se nós questionarmos a nossa consciência, e quem nunca fez uma pergunta dessa? Ai, se eu tivesse feito isso, ai, se eu não tivesse feito isso, hoje eu não estaria nessa condição. Quem de nós nunca fez essa pergunta? São os erros que nós cometemos. Então, ele está falando do caráter e da atitude. Então, é necessário que a gente faça essa autoanálise, porque esta aflição tem uma causa. Mas a notícia boa, que eu achei maravilhosa, é que a grande maioria das aflições, elas têm a causa nesta vida. Então, nesta vida, eu sei o que acontece, porque das outras vidas eu tenho o esquecimento, que é uma dádiva, é, é uma bondade, uma misericórdia de Deus de dar o esquecimento. Porque imaginem só, se eu não tivesse o esquecimento dos relacionamentos, porque a maioria das aflições, elas estão relacionadas com os nossos relacionamentos. Com os nossos relacionamentos é o que causa mais aflição. Imagine se eu não tivesse o esquecimento disso. Quanto transtorno dos relacionamentos eu teria? Quanta agitação, quantas perturbações emocionais eu não teria sabendo o que eu fiz ou o que eu sofri? Então, esse é uma dádiva, né? Isso é uma misericórdia de Deus, e que te dá né, o entendimento. A grande maioria das aflições são desta vida. E muitas vezes a gente fala: o que eu fiz na outra vida? Ah, joguei pedra na cruz, não sei o quê. E a gente, né, fala da boca para fora sem entender que realmente é desta vida que nós nos complicamos. Claro que carregamos débitos, mas continuamos, né, somando débitos, mas a grande maioria é dessa vida. Então, que a gente tenha consciência, que a gente possa fazer essa autoanálise, esta reflexão, e que possamos entender, né, e estudar um pouco mais o nosso caráter. Que a gente possa entender, estudar um pouco as nossas atitudes,
Então, se eu tenho dúvida de uma conduta que eu tenha ou que eu vá ter, sempre pensemos em Jesus, como ele se comportaria. Eu acho que isso também é algo que alivia, né? Assim, não compromete tanto uma coisa, porque te dá um freio na consciência, né? Acho que, com certeza, Jesus não faria isso. Então, essa é uma situação também das causas atuais. As causas anteriores. Quando você analisa, né, que você não acha nenhuma justificativa atual aparente do seu sofrimento, provavelmente atribui-se a outras existências, né? Então, essa é a segunda parte que vem falar sobre as causas anteriores das aflições. Então, que a gente tenha esse entendimento e comece a ponderar, comece a analisar, comece a se questionar, porque existe um Cristo que vem falar: vinde a mim todos vós que estáis em sofrimento, e acheis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, Jesus pede nesta passagem: procurem que eu vou aliviar. Ele não prometeu cura ou absolvição dos nossos erros. Ele prometeu alívio das nossas dores. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Veja, aprendei com Cristo, que é manso e humilde, que é o que nós devemos ter. Esta serenidade e brandura nas situações difíceis. Nós temos que ser humildes, nós temos que ser mansos de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, que é o próximo capítulo, que é o Cristo Consolador. O jugo é aquela madeira que punha no pescoço dos animais, do boi ou do jumento, que não fazia com que um fosse para um lado, outro para o outro. Então, o jugo era essa madeira que dava direção, a direção. Então, alguém comandando a direção dos animais. Então, nada mais é esse jugo do que o próprio Evangelho de Cristo, que nos dá a direção, o caminho certo. Estamos sendo guiados para o caminho certo. E o fardo leve vem falar sobre o dever que devemos cumprir, que nada mais é do que o amor e a caridade, gente. É isso, esta é a lei divina. Então, imaginem só, o fardo leve de Jesus, do amor, do perdão, da fraternidade, do bem comum, é um fardo leve. Agora, se nós quisermos caminharmos sozinhos, com rancor, com mágoa, com ressentimento, com ódio, este é um fardo pesado para nós. Então, nós precisamos entender que nós devemos entregar a nossa vida ao nosso governador do orbe, da terra, né? que faz com que a gente entenda, que a gente aprenda, né? O nosso aperfeiçoamento, a nossa correção do caráter, a correção das nossas atitudes. Então, é isso que ele pede. Então, nós devemos evangelizar os nossos corações. Nós falamos em todas as oratórias, né? O evangelho bem compreendido, mas, acima de tudo, bem sentido. Se eu tenho o evangelho dentro da minha cabeça como uma inteligência, não serve para nada, gente. E aí que está a nossa fé que vacila nessas situações, porque nós não conseguimos ainda, temos essa resistência para jogar no coração. Então, a partir do momento que nós evangelizamos isso nos nossos corações, nós amenizamos nossas dores, nós amenizamos os nossos sofrimentos, nós consertamos o nosso caráter, endireitamos as nossas atitudes. Porque o evangelho, ele tem que ter uma coerência daquilo que eu entendo, daquilo que eu faço. O evangelho é luz. Esta luz que transforma em nós, em fé, é a luz do evangelho. Ela que, fortalecida, né, que transforma essa fé robusta, esta fé da paciência, da resignação, prepara o solo do nosso coração. É essa luz do evangelho. É isso que nós devemos seguir. E independente, isso eu ponho como algo pessoal meu.
independente que você tenha provas, que são tarefas que pedimos antes de encarnar para o nosso adiantamento e aperfeiçoamento. Independente que seja uma expiação, que é uma correção imposta ao espírito para que ele resgate, né, os seus débitos e aperfeiçoe seu espírito. Independente se é nesta vida atual, independente se é na vida passada, todas estas situações são para que a gente aperfeiçoe nosso espírito, para que a gente faça as correções e para que a gente tenha a proximidade com Deus. É isso, o Evangelho é isso que ele vem dizer. Temos uma situação, e eu tenho aprendido muito em relação aos julgamentos. E aqui vem falar sobre o julgamento. Porque muitas vezes a gente vê no trânsito um deficiente pedindo esmola, e a gente tem um julgamento e fala, nossa, o que ele deve ter feito? O que ele está pagando agora? E a gente erra, porque a gente sempre analisa com os olhos físicos. Talvez aquele que está pedindo alguma coisa, ele está simplesmente numa prova de adiantamento. Ele não precisava passar por aquilo, mas ele quer adiantar o seu processo evolutivo. Eu quero nascer assim. Então, a sua prova é essa. Ele pediu e ele está querendo adiantar a sua evolução. Que a gente não tenha olhar de julgamento para nada das pessoas. Que a gente tenha a nossa consciência conosco. Que a gente possa contribuir nas instruções, mas que a gente não tenha a ambição de ter este fator de convencimento e de transformação nas outras pessoas. Nós temos que transformar a nós. Nós temos que ser exemplo. Nós temos que ser agentes de transformação. Nós, conosco mesmo. Né? E que a gente tome esse cuidado, né? E para que a gente possa concluir, né? Eu acredito muito que, frente a essas aflições, como eu disse, nunca estamos sós. Que a gente tenha este olhar espiritual identificando presenças. Que a gente tenha nas aflições o equilíbrio emocional. Que a gente haja com brandura, com mansuetude, com humildade, para que a gente possa amenizar as nossas dores. É necessário que a gente incessantemente faça essa evangelização dentro dos nossos corações, e só a vivência vai dar essa transformação, que a gente fortaleça a nossa fé, entregando mais a Deus as nossas vidas, que a gente possa entender este processo. E eu fiz esta vez. E a sensação da aflição, da angústia, da dor no peito, né, do desânimo, de tudo isso que eu falei, ela desapareceu, porque é a mudança né, do seu padrão vibracional, é você estar tentando, sabe, de você mudar a situação em que você está, parando de julgar as pessoas, julgando a si mesmo, né? Que nesses momentos de dores, que devamos tomar muito cuidado para não ferir as pessoas do nosso lar. Isso é muito importante, gente. A gente acaba ferindo e, às vezes, essa pessoa, esse familiar, esposa, marido, estão vivenciando a mesma dor, só que com este infortúnio silencioso. A sua dor talvez possa ser a mesma dor do seu companheiro, da sua companheira. Então, que a gente tome cuidado para não agredir o familiar, que a gente tenha essa consciência, que a gente entregue a vida a Deus, que a gente faça as pazes conosco, aos nossos erros acometidos, que acometemos. É muito importante a gente se perdoar, é muito importante a gente perdoar o próximo. E Emmanuel vem dizer uma coisa muito interessante: ninguém vai ao pleno céu enquanto estiver alojado o inferno dentro do seu coração. Mais uma vez, a necessidade de limpar o nosso coração, de tirar as quinquilharias que guardamos, que não vamos usar nunca, não serve para nada, que ocupa o espaço para as nossas virtudes. É isso que a gente precisa fazer, trabalhar o terreno do coração, trabalhar essas virtudes,
que a gente tenha o hábito da oração, como a oração nos une a Deus, essa comunhão de você com Deus, né? De você higienizar a sua mente, o seu corpo, de você estar fazendo isso constantemente. Como é importante vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, como tudo isso é tão importante, né? E, e que a gente entenda dentro desse processo das causas atuais, causas anteriores, presente, passado e futuro, que nós entendamos que eles são solidários, porque está tudo unido nessa teia, como eu disse, né? Que a gente entenda isso, né? Os erros acometidos, ninguém sofre por uma falta de merecimento. Então, é punitivo? Não, gente, é corretivo. Porque se eu fizer ao outro o que eu gostaria que fizesse comigo, tudo certo. Mas se eu faço ao outro, falar, mas eu não fiz nada, por que ele está com com tanto melindre? Então, não é punitivo, e também não é assim, fez, recebe. Isso é muito complexo, mas para que eu possa aprender, eu preciso sentir a mesma dor que o outro sentiu. É aprendizado isso, não é punição. Deus é misericordioso e é puro amor, e a gente precisa entregar isso aí, né, às nossas vidas. Eu acredito que esse roteiro ele venha elucidar, né, algumas reflexões que a gente possa ter a partir de hoje, de algumas mudanças, né? Eu espero que eu possa ter contribuído a vocês algumas informações, desse roteiro que eu fiz, e que a gente tenha um final de semana abençoado por Deus, por Jesus, de muita reflexão e mudanças. Nós devemos mudar, gente, né? A aflição, ela só tem uma mediação quando mudamos, quando nos consertamos, quando corrigimos o nosso caráter, quando corrigimos as nossas atitudes, sejam pequenas ou más, ou grandes, os nossos delitos, eles terão consequências. Então, que a gente se conserte, né? Então, vamos finalizar o evangelho dessa noite, que nós possamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez, mais fortalecidos do que ao início da oratória, e pedimos a Jesus, Mestre Jesus, obrigado pelos teus ensinamentos, obrigado pelo teu exemplo, pelo teu caráter, pelas tuas atitudes, pela direção que veio nos mostrar do caminho certo, do caminho reto. Peço a ti, Mestre, que possa, através do seu manto de luz, de cura, de proteção, de amparo e de consolo a todos nós necessitados, almas confliteadas, agitadas, que possa derramar seu manto em cada um de nós, a todas as pessoas do chat, e que esta luz possa adentrar em cada ambiente de nossas residências, percorrendo todos os caminhos, todos os cômodos, atingindo as pessoas que amamos e a nós mesmos. E assim finalizo o evangelho desta noite dizendo: graças a Deus e graças a ti, Mestre Jesus.